grandes químicos, Molenschott, Büchner, Carlos Vogt, diziam a alma é uma sudorese cerebral. Da mesma forma que o fígado produz a bilis e os rins produzem a urina, o cérebro produz a alma. E as gargalhadas zombavam das religiões oficiais que não podiam resistir à pressão do cepticismo para demonstrar a imortalidade da alma. É exatamente nesse clima que os espíritos se manifestam. Chamam a atenção de personalidades notáveis, como Sir William Crookes, considerado um dos homens mais notáveis do século XIX na física, na química. Ele recebe na sua casa a visita de uma menina adolescente, Florence Cook, que ele diz jovial: Mr. Crookes, eu sou portadora de mediunidade. Através de mim materializam-se os seres espirituais. Mas numa reunião, um periodista, o senhor Falkman, disse que era eu travestida. E então levou-me ao ridículo, publicando uma reportagem falsa, mentirosa, acusando-me de farsante. Então eu venho ter com o senhor, que é a maior personalidade da cultura inglesa na área da ciência, para lançar-lhe um desafio. Eu virei à sua casa tantas vezes quantas forem necessárias para fazer experiências da imortalidade da alma, durante o tempo que lhe aprouver, com uma condição: ao termo da experiência, o senhor confirmar se esses fenômenos são verdadeiros ou negá-los, dizendo que são falsos. Crookes, o homem que havia estudado o espectro solar, o espectro lunar, que havia apresentado grandes soluções na área dos raios catódicos, examina essa menina atrevida e aceita um repto. Mas na mesma ocasião, ele recebe da Sociedade Dialética para Estudos Psíquicos da Inglaterra uma proposta para que examine esses fatos à saciedade e mais tarde diga se eles são possíveis. A partir daí, nós teremos a história de fenômenos mediúnicos dos mais notáveis que se possa imaginar. Porque aquela menina vai à sua casa, quando ele chega, ela é despida, é examinada em todos os orifícios naturais por uma comissão de senhoras, é vestida num pijama que tem as extremidades atadas, é colocada numa cadeira e amarrada, colocada num pequeno lugar com um biombo de cortinas negras. Apagam-se as luzes e menos de 5 minutos depois, de dentro da sala, sai uma jovem de 16 anos, sorridente, que conversa com as pessoas, que dialoga e que diz tratar-se de um ser espiritual. William Crookes não pode compreender esse fenômeno. Começa a fotografar. O espírito diz chamar-se Kate King, que havia nascido e vivido na Jamaica. Então, Mr. Crookes, profundamente perturbado com esta aparição, porque ele tem a ocasião de ver a médium Florence Cook e o espírito Kate simultaneamente, toma o pulso do espírito, os batimentos cardíacos, retiram a mecha do cabelo, leva ao microscópio, coloca o espírito numa balança. Ele tem peso, um peso que varia até 8 libras, de um momento para o outro. Ele mede, o espírito ora é mais alto, ora é mais baixo. Em uma oportunidade, a médium estava com pneumonia. O problema pneumônico afetava, estava com os brônquios carregados, estava com febre de 39 graus. Vai para a sala de experiências. E quando Kate se apresenta saudável, o pulso da médium
estava de 120. O de Kate estava de 70. A temperatura da médium, 39 graus. A temperatura de Kate, 36,6. Eram duas personalidades totalmente diferentes. Então, Crookes começa a imaginar que deveria ter uma fraude. Prepara agora a médium, hospedando-a na sua casa. Dá-lhe vomitórios, para que ela não tenha nada no pulmão, no estômago. Dá-lhe laxantes. Debilita, para que ela não tenha controle praticamente sobre as suas funções. E os espíritos materializam-se. Fotografa 18 vezes durante 3 anos. Mas certo dia, era o inovidável 31 de março de 1875, Kate estava eufórica e diz a Mr. Crookes: fotografe-me ao lado da médium. Abre a cabine, chega ao lado da médium, todos veem as duas, a médium adormecida em transe e Kate sorrindo. As fotografias são feitas. Em outro momento, ela posa ao lado do próprio William Crookes para que se faça uma fotografia. E por fim ela diz: é minha última aparição. Eu já cumpri com a minha missão na Terra. Agora voltarei para o mundo espiritual, mas quero que o senhor acorde Kate, porque ela vai ficar profundamente magoada de não poder despedir-se de mim. Ampare-a, porque quando eu disser que não virei mais, ela vai ficar desesperada. William Crookes acorda a médium. Ela recobra lucidez. Oh, Florence, oh, Kate. O espírito e a médium dialogam. Então Kate diz a Florence: agora me vou, querida. Adeus. Não me deixe. Não me deixe, Kate. E o espírito vai desintegrando-se de baixo para cima, até o momento em que fica somente a cabeça, que se dilui no nada. Aquilo era um piso, não havia nenhum alçapão. Então Kate desmaia. Nessa noite, o notável William Crookes fez uma carta à Sociedade Dialética de Pesquisas Psíquicas da Inglaterra, na qual ele diz em determinado momento: vós me convidastes para que eu observasse se esses fenômenos são possíveis, pois eu quero dizer-vos, eles não são possíveis, eles são reais. E começa a descrever nos chamados proceedings as experiências realizadas. Kate, o espírito, era portador de uma pele delicada. Florence, a médium, tinha uma grande cicatriz no pescoço que o espírito não tinha. A médium tinha o hábito de roer as unhas. O espírito tinha as unhas longas, bem cuidadas. O cabelo de Kate era ruivo, o da médium era louro. Examinados ao microscópio ambos os cabelos, então ele declara que está diante de uma realidade e professa a crença no espiritismo. Mais tarde, condecorado pelo título nobiliárquico concedido pela família real britânica de Sir, um amigo lhe diz: você deve ter se apaixonado pela médium. Aqueles fenômenos nunca aconteceram. Confessa que você estava fascinado, porque para o negador cínico não existem fatos que resistam à sua idiosincrasia contra a realidade espiritual. E Crookes, agora um homem de idade, escreve: cada dia que passa, mais certeza eu tenho dos fenômenos, tal a clareza com que os acompanhei durante aqueles dias memoráveis. Aí está uma das provas notáveis da imortalidade da alma, conforme Allan Kardec houvera declarado ao apresentar o Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857.